Vamos lá, meus amigos. Estudo de hoje, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 9, Novas Luzes para a Razão. Então, nós finalizamos o capítulo anterior com a nossa irmã Mereciana, né, que nós acompanhamos um pouquinho. O relato dela sobre a experiência que ela tinha, né, vivendo na Dinamarca, com o esposo e com o filho, né, e as várias encarnações que vieram depois, no caso as duas encarnações, em que eles, né, se reencarnaram, na verdade, na África, e acabando vivendo, né, a dolorosa experiência da escravidão, e fazendo com que, de alguma forma, se fortalecessem nos valores a partir das necessidades que tinham, mas, por outro lado, o filho acabando se endurecendo cada vez mais, isso por causa dos princípios que ele ainda tinha, né, princípios ainda tão primitivos, fazendo com que ele se fortalecesse. E todo o trabalho, então, a partir de agora, ela então continuava nessa mesma seara, fazendo com que ela se envolvesse nos trabalhos junto à Umbanda, junto a espíritos que vieram dessas experiências anteriores da escravidão, mas a grande preocupação dela era exatamente atingir o filho, né, trazer o filho para mais perto dela. Filho que ela comentou que depois da última encarnação, ainda tão endurecido, tão envolvido ainda nas fileiras, né, inferiores do mundo espiritual, se tornando um espírito agressivo, rebelde, com aquela ideia de justiça com as próprias mãos, ele então reencarna trazendo grandes limitações, e era um espírito que era uma criança que já estava em tratamento nessa instituição, né, onde ela então coordenava os trabalhos. Então o grande foco dela era trazer de volta o filho que tinha se desviado devido ali às suas dificuldades, né, de se libertar ainda das tendências inferiores. Então, nesse capítulo 9, bom dia, embaixador, nesse capítulo 9, Novas Luzes da Razão, ela então se reúne com trabalhadores da instituição, agora desencarnados, fazendo um trabalho preventivo, né, orientando ali, porque ela se encontrava com esses trabalhadores, e mais ainda ali, né, outros espíritos que estavam recebendo orientação, atuantes dentro da instituição como trabalhadores, mas ainda nesse processo de aprendizagem. Ela comentou aqui que o Filomeno, inclusive, ficou bastante encantado com isso, a preocupação da continuidade do tratamento agora no plano espiritual, em especial para as três personagens que nós acompanhamos, que foram aqui no caso, né, o Carlos, aquele primeiro espírito que apresentava aquela esquizofrenia, aquela catatonia, que a dona Catarina, sua mãe, foi até lá para poder pedir ajuda. O Lício, aquele jovem que vivia aquela dolorosa experiência do abuso sexual e também ali, né, da homossexualidade, que para ele era um transtorno muito grande. E o Aderson, que era aquele jovem que tinha o autismo, né, e os três espíritos então procurando ajuda, trazendo débitos do passado, experiências dolorosas do passado que já pesavam, né, na sua consciência, e ao mesmo tempo também vínculo com entidades que também agravavam ainda mais essa situação. Primeira ação que foi praticada com esses três aqui foi exatamente afastar os espíritos que os influenciavam, para que eles tivessem essa liberdade de começar esse processo de reconstrução de si mesmos, né? Então ela designava trabalhadores aqui, eram 6 trabalhadores, né? Foram designados 2 para cada pessoa para fazer o acompanhamento, né, nesse pós-atendimento que eles tiveram. E esse atendimento ela deixou bastante claro a importância do papel deles, que era um papel de apoio, de estímulo,
de otimismo junto a essas pessoas, mas que não interferissem, porque as ações, os efeitos, as consequências seriam resultado das próprias escolhas que esses espíritos fizeram, que esses 3 jovens aqui fizeram, né? Então, por isso, eles estão aqui então sendo acompanhados, sendo observados, porém, né, sem a interferência. Então, foi isso que foi colocado, né? E Filomeno ele traz aqui então: meu Deus, a argúcia de Dona Emereciana era superior ao que eu imaginava, porquanto, além da terapia curadora, não descuidara das providências preventivas numa atitude de grande sabedoria. Então ela colocava então esses jovens, né, esses espíritos trabalhadores de prontidão junto a esses pacientes, e ela colocava, né, a partir de agora passam a ser pupilos de nossa afetividade, sem desrespeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização de suas infrações. Então, ficariam ali observando. A partir dali, então, fez a nomeação desses pacientes, e Filomeno coloca para nós aqui agora: a ação do bem naquele núcleo era contínua, sem margem para a ociosidade perigosa. Muitos cooperadores espirituais se exercitavam no trabalho da solidariedade, adquirindo os valores positivos que os elevariam, libertando-os da canga dos instintos primários. Essa luta é de todo momento, que deve ser empreendida com esforço contínuo de autossuperação e dedicação ao próximo. A estrada de redenção começa na primeira chispa que ilumina a ignorância de cada ser e prossegue na oportunidade de estendê-la ao próximo, menos esclarecido que se encontra ao lado. Então aqui é bem interessante, porque a gente vê aqui um sistema de trabalho em que muitos espíritos ainda bastante simples, no sentido evolutivo, ficavam então ali trabalhando, ajudando aquelas pessoas, mesmo que eles tivessem ainda tantas e tantas limitações. E nós vamos ver aqui por nesse mesmo sentido, mas numa outra perspectiva, André Luiz, que comentava que lá em Nosso Lar as atividades que os espíritos recém-chegados, aqueles que passavam por um processo, né, de adaptação ao plano espiritual, realizavam tarefas de outro teor, né? Então a gente acompanhou aqueles que ficavam internos dentro da instituição, nas excursões que André Luiz também, das quais ele participava, em postos de socorro, em casas espíritas. Muitos eram os trabalhadores, pessoas simples também, né, fazendo as atividades, só que agora dentro dessa linha de trabalho que a doutrina espírita orientava, né, enquanto que aqui nós temos uma outra filosofia que acabam utilizando outros métodos, e ela vai trabalhar agora conosco, passando a orientação àqueles espíritos, falando exatamente sobre isso, né, da forma como os espíritos trabalham, da relação que eles tinham com os médiuns, os métodos que eram utilizados, enfim. Então aqui ele coloca assim para nós: nesse instante a mensageira tornou a falar. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação, a ação para todos nós. Aqui descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos, exercitando novos hábitos evolutivos com vistas ao futuro feliz. Jesus nos ensinou que Deus é espírito, e como espírito devemos adorá-lo. Apesar de a libertação ser fenômeno de conquista demorada, em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primarismo, já nos é possível compreender que muitas das práticas às quais nos aferramos são de valor secundário, porque vivemos em campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual, que apenas tem finalidade de servir de ímã que atrai a atenção, de motivo para a fixação do pensamento. Diante do atraso e do materialismo em que muitos dentre nós teimam em reter-se, as ocorrências de absorção das forças vivas das oferendas permanecem em preponderância
exigindo contínua alimentação, quando já é possível superar tal necessidade, direcionando corretamente o pensamento em sentido superior. Então, nesse ponto aqui, antes da gente continuar, ela fala sobre isso, né, que esses espíritos que estão nessa faixa vibratória ainda são muito presos a essas ideias dos rituais, das oferendas, absorvendo essas forças vitais desses objetos, inclusive de sacrifícios, como nós já vimos, né, em práticas que nós encontramos aqui no nosso meio, na nossa sociedade. E ela comenta exatamente isso, que é possível viver Deus em espírito e não Deus em matéria da forma como nós pensamos. Então, na verdade, o que ela fala aqui, ela está falando para um auditório de muitos espíritos vinculados a essa faixa e por isso, então, necessitam dessas orientações e que servem para nós também, para o nosso entendimento de compreendermos que o crescimento espiritual ele é importante, começando pelo próprio desapego da ideia do materialismo. E ela segue. No começo sempre há estranheza, para depois a adaptação. Do contrário, a diferença entre os protetores e os exploradores espirituais das criaturas humanas será pequena, dando margem para que as paixões mais fortes irrompam, quando os primeiros se sintam ou se creiam desprestigiados ou não homenageados, como é do paladar da presunção e da ignorância. E aqui também ela comenta nesse outro ponto, a diferença entre aqueles que se tornam protetores, trabalhadores, e aqueles que são exploradores da fraqueza humana. Então é importante começar a fazer essa diferenciação em que aqueles que se colocam como protetores realmente demonstrem um crescimento espiritual, se distanciando desse apego às necessidades materiais, enquanto que aqueles que exploram continuam. Mas aqueles que trabalham ainda, e ela faz aqui um comentário, que se torna quase que uma crítica, mas uma crítica voltada para esses espíritos, que não adianta eles se colocarem como protetores, como sendo entidades que auxiliam os encarnados em troca dessas substâncias, desses elementos que acabam compondo essas oferendas que eles recebem. É importante que eles se desapeguem disso. Então ela diz assim para nós: tal fato acontece a miúde, acontece com frequência em nossas fileiras, se não em nossa casa, noutras de ação semelhante. Há protetores que, à força das paixões de que não se libertaram, transformam-se em exploradores de seus médiuns, a quem subjugam, ou daqueles que lhes buscam auxílio, cobrando-lhes dependência e submissão. Com o tempo esquecem-se da necessidade de evoluir, satisfazendo-se com a situação em que se encontram, renteando com os impulsos primeiros e sem coragem de transferir-se para degraus superiores da vida. Realizam as tarefas mais brutais, sem dar-se conta dos recursos que podem ser aplicados com mais eficientes resultados. Então aqui ela já começa a falar do método, não apenas da dependência que esses espíritos têm, de receber ali a adoração, de receber as trocas, as oferendas, o pagamento por aquilo, mesmo que seja até um pagamento em termos de adoração e submissão, nessa dependência e submissão. Então eu preciso daquele espírito para me ajudar. E em cima disso, então, são feitas todas essas práticas ritualísticas e oferendas. Então ela fala que isso é necessário que haja essa libertação, principalmente para poder se elevar nesses degraus superiores da vida. E aqui ela comenta algo interessante também. Realizam as tarefas mais brutais, sem dar-se conta dos recursos que podem ser aplicados com mais eficientes resultados. E essas tarefas brutais é exatamente ali. Eu sou um protetor e eu vou fazer aquilo que eu combinei, aquilo que eu tratei com o que é com o meu protegido. Primeiro pela dependência dele comigo. Então eu vou protegê-lo e em troca ele me reconhece como sendo um grande protetor. E também o método que eu vou usar para essa proteção são esses métodos mais brutais, que ela não comenta aqui, mas a gente vai falar sobre as violências que são praticadas, as ações violentas que são praticadas em termos de energias, em termos de pensamento, em termos de agressividade no plano espiritual.
sendo que poderia ser utilizado métodos mais objetivos, mais efetivos para isso. A gente vai fazer um exemplo bem rápido. Num dos livros, Luiz Sérgio comenta que quando ele, então, se encontrava nessa adaptação ao plano espiritual, ele fazia parte de um grupo de trabalho. E um desses trabalhos era exatamente frequentar uma igreja, né, em que no plano espiritual havia ali trabalhos de assistência, trabalhos de acolhimento a muitos espíritos, e havia naturalmente aqueles espíritos que trabalhavam na proteção dessa instituição. E ele era um desses espíritos que foram então colocados, né, foram colocados para compor essa equipe de proteção. Quando então, né, ele relata no livro que vinha um grupo de espíritos arruaceiros, né, para tentar perturbar o trabalho nessa instituição, o papel dos protetores era exatamente criar, né, uma corrente vibratória, uma corrente energética, fluídica para proteger. Mas o que o Sérgio fez foi correr atrás dos espíritos, porque ele acreditava ainda que a proteção seria a mesma proteção que nós faríamos aqui no mundo físico, né, no sentido físico, e não no sentido vibracional, no sentido fluídico. E aí então ele foi orientado que esse método já não se aplica mais. Não é a violência física que trabalha, né, em prol dos serviços no plano espiritual. Agora é tudo no campo mental e no campo energético. E aqui é a mesma coisa que ela comenta. Então esses métodos brutais já podem ser dispensados, desde que os espíritos compreendam, né, como utilizar essas forças. A Andrea colocou, né, foram séculos e séculos que pagamos aos representantes para ganhar nosso pedacinho no céu. E realizamos rituais para isso, né? E não vai ser 1 e 2 encarnações que iremos esquecer isso, que é o que ela coloca aqui em cima, né, André? Ela, voltando um pouquinho aqui, quando ela diz aqui, apesar de a libertação ser fenômeno de conquista demorada, em razão dos muitos milênios em que nos temos retido no primitivismo, já nos é possível compreender que muitas dessas práticas a quais nos aferramos são de valor secundário. Né? E quando ela fala milênios, ela fala realmente milênios. Né? Quantas e quantas práticas, né, nós temos ainda, nós nos prendemos, acreditando que esse é o método, né, de nós evoluirmos. Né? E na verdade tudo isso vai, né? Não, pois é, mas todos nós somos assim. Né? E a gente vai percebendo que algumas vezes o método vai se modificando, saindo desses métodos mais brutais, de oferendas, sacrifícios, essas coisas todas, e vai avançando de uma forma muito mais sutil, mas continuando ainda com essa mesma ideia de dependência. Fazendo uma comparação bem simples. Há aqueles que trabalham no matadouro, naquele trabalho agressivo, naquele trabalho violento, naquele trabalho sanguinário, e há aquele que se senta numa churrascaria chique para se alimentar daquela carne. Quer dizer, você muda o ambiente, você muda a aparência, mas a essência continua a mesma. Então, nessas práticas que nós vemos, há então essas práticas mais brutais, como é o caso, por exemplo, dos sacrifícios para as oferendas, e por outro lado nós temos ali a ideia da promessa, a ideia de práticas ritualísticas ainda dentro de outras religiões. Né? Há trocas que nós fazemos ainda. Então, na verdade, você muda a aparência, você muda aquilo que é superficial, mas a essência permanece. Mas a gente vai vendo que mesmo que haja essa mudança, ela é uma mudança progressiva, é uma mudança crescente, até o momento em que nós nos libertamos totalmente. Mas é uma questão do quê? Dessa vivência milenar que nós ainda temos. Né? De pedir assim, olha, faz isso por mim que eu faço isso por você. Eu vou acender velas, eu vou jogar flores, eu vou fazer novenas, fazer promessas, etc., em troca de tal coisa. Enquanto que começa lá embaixo no sacrifício, desde sacrifícios humanos do passado, até hoje fazendo pequenos sacrifícios, mas ainda permanecendo nessa ideia da troca. Todos nós somos assim, a humanidade ainda é dessa forma. Né? Então, continua aqui, né? Ela diz assim para nós, que nesse caso esses espíritos, então, continuam na condição de protetores, mas que na verdade se tornam também de alguma forma exploradores.
E essas tarefas mais brutais de proteção, de conflito, de combate a essas forças negativas, que de alguma forma afetam aqueles que são seus protegidos, sendo que poderiam ser mudados os métodos, até porque começa pela educação do espírito. A educação do espírito, a transformação da sua condição mental, da sua elevação, até o momento em que ele se liberta totalmente. E ela segue. Olha que interessante a comparação que ela faz. O arado de tração humana e animal foi substituído com excelentes vantagens pela força elétrica. Se é verdade que em muitos lugares ainda o primitivo é utilizado, isso ocorre por absoluta falta de recurso para a necessária substituição. Em nossa esfera de ação, o recurso para a substituição dos instrumentos é a vontade pessoal, com a consequente aceitação da lei do progresso, que a todos propele para superior e para o superior e para a liberdade. Os nossos meios de auxílio não podem ser semelhantes aos métodos de destruição, de que os maus, em deplorável estado de perturbação e materialidade, se utilizam. O fogo não se apaga com fogo. Como é verdade que o semelhante com o semelhante cura, na área da homeopatia, o nosso semelhante aplicado na doença de que padecem as criaturas é a movimentação daquelas forças, utilizando energias mais sutis, tanto mais poderosas. Deus é para nós a força total e criadora da vida, que nos permite entender a grandeza da sua obra lentamente crescendo em mente e em amor. E aqui ela faz o Filomeno agora comenta, né, para quem que ela está dizendo tudo isso. E aqui começa exatamente nessa mobilização de forças. Aqui a gente não tem o conhecimento, né, de como e quais são os métodos aplicados. Mas eu comentei com vocês que alguns livros, que também são psicografados, trazem histórias de algumas entidades no plano espiritual vinculados à religião umbandista. E aí esses espíritos contam suas histórias e contam seus métodos de trabalho, que acabam sendo muitas vezes métodos bastante cruéis para atingir aqueles que desafiam a força, que desafiam esse poder que eles dizem ter, que realmente tem dentro do conhecimento da manipulação desses fluidos. Só que, na verdade, se o amor deve prevalecer, esses métodos acabam sendo bem distantes, né, dessa realidade. Então, como ele coloca para nós, que Deus é para nós a força total e criadora da vida, que nos permite entender a grandeza da sua obra, lentamente crescendo em mente e em amor. O silêncio no auditório era geral. Dei-me conta de que a sala recebia umas 60 entidades desencarnadas que ali operavam. Eram silvícolas brasileiros, antigos ex-escravos e anteriores praticantes do culto afro do Brasil. Afro no Brasil. A mentora, ao largo do tempo, assim fazendo, libertava-os das práticas ancestrais ainda predominantes. Então aqui é interessante que ela recebia na sala umas 60 entidades desencarnadas que ali operavam. Eram trabalhadores. Desses espíritos que trazem essas características que ela vai comentar, inclusive aqui, no caso, né, de indígenas, no caso de ex-escravos, caboclos, né, que usam todas essas denominações, que acabam, de certa forma, sendo adorados, mas que, na verdade, estão ali como trabalhadores, mas que optam ainda por receberem esse reconhecimento. Dando curso às explicações oportunas, acrescentou: saímos do eito da escravidão com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidam as arestas. Evocamos aquele período com emoção e júbilo, preferindo conservar os caracteres daquelas benditas oportunidades aos de quando delinquimos. Então, ela comenta que todos esses espíritos que trazem dessas mesmas características na aparência, fazendo uma referência às existências recentes que tiveram, no caso ali, né, de vivendo
na escravidão, vivendo na selva, por exemplo, né? Esses espíritos, embora mantenham essas mesmas características, podem evoluir espiritualmente. Não precisam necessariamente manter a aparência e continuar vivendo como tal. E essa manutenção da aparência pode ser para eles um reconhecimento, um agradecimento ou qualquer outra coisa. Por isso ela fala, né, que evocamos aquele período com emoção, preferindo conservar os caracteres daquelas benditas oportunidades. É justo que assim se dê, o que não implica que se nos faça indispensável assim prosseguir. Como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a mesma infeliz atitude contra o branco. Não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Tanto é verdade que, embora não hajamos adquirido o sentimento do amor pleno naquelas sociedades, isso ela fala aqui, por exemplo, no caso daqueles que viveram a escravidão, no plano espiritual continuam mantendo os caracteres físicos daquela experiência, mas ao mesmo tempo trazendo um ressentimento muito grande para aqueles que foram os seus escravizadores. Então acabam não mantendo também essa antipatia, tendo preferência, por exemplo, vamos cuidar dos nossos irmãos. E esses irmãos, para esses espíritos, são aqueles caracterizados pela mesma cor de pele. E aqueles que não têm a mesma cor de pele não são considerados irmãos. Então esse preconceito continua ainda muito presente. Por isso, essas orientações que ela transmite, vem exatamente a ideia da universalidade, a universalidade e o amor fraterno, pleno, entre todas as pessoas. Por isso ela coloca para nós exatamente isso. E ela diz assim ainda, tanto é verdade que nesse caso, que embora não hajamos adquirido o sentimento do amor pleno naquelas sociedades, conseguimos reunir outros valores que nos são úteis, auxiliando-nos na melhor maneira de aplicar a afetividade para que não erremos por partidarismos e precipitação em face da ignorância dos desígnios divinos. Então, já que não conseguiu nesse caso o amor pleno, pelo fato daquele que está sofrendo, vendo, né, a própria Emereciana lembrava da sua época em que ela via o filho sendo ali atacado, agredido e até mesmo sendo assassinado naquele tronco de punição. Como é que ela pode simplesmente sentir compaixão por aqueles que eram os agressores? Jesus fez isso, né, como diz para nós as passagens do Evangelho, fez isso na cruz dizendo, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Mas, de um modo geral, uma mãe, por exemplo, vendo um filho sendo punido dessa forma, não é possível dizer perdoe Deus porque ele não sabe o que faz. A vontade era de avançar em cima daquele indivíduo, daquele agressor, e fazer com que ele sofra aquilo que ele está fazendo o filho sofrer. Então o amor pleno não é possível, mas conseguimos reunir outros valores que nos são úteis. Ela mesma relata na sua experiência o desenvolvimento da humildade, da simplicidade, né? A mudança, porque essa humildade que ela estava ali cultivando não é uma simples humildade. É uma humildade que vai em oposição àquilo que ela ocupava como nobre na Dinamarca, que era aquela pessoa da nobreza, com arrogância, futilidade, né? com preconceito, se achando superior aos outros. E de repente ela se vê, né, no meio de escravos, desenvolvendo esse sentimento em oposição àquilo que ela tinha. Então, esse e outros, né, no caso, o reconhecimento, o respeito, até mesmo a submissão. Mas a submissão no sentido positivo, porque da submissão nós temos a prepotência, nós temos o domínio, aquele que é o dominador. De repente ele se torna submisso exatamente como um sentimento oposto, para fazer com que haja o afloramento desses sentimentos mais nobres. Bom dia, abraço. André colocou, né, não tem nada uma coisa com a outra, né? Pode ser preto, branco, né, de pena, de colar, de cocar, que vai nos determinar o que tem no coração, né? Isso que muitos confundem, infelizmente. Até entre os encarnados o preconceito continua, né? E nesse caso, né, André, a gente vê, principalmente, né, dentro desse grupo que nós observamos, né, no caso, por exemplo, de ex-escravos,
foi um sofrimento muito grande. Não é um preconceito social apenas, em que nós encontramos hoje na nossa sociedade, em que você é discriminado no trabalho, você é discriminado no lugar onde você frequenta. Naquela época, era escravidão, você era submetido, era assassinado, era humilhado. Então esses espíritos que muitas vezes desencarnam, são acolhidos, né? Aqui nesse caso, olha só o paralelo que nós fazemos. Aqui eles são acolhidos nessa instituição para começarem ali a desenvolver, né, aquele trabalho no bem, mas para modificar esses preconceitos mais arraigados que eles tiveram. O preconceito contra o branco, por exemplo, porque o branco era o algoz, era o vilão das suas histórias. E a gente vai encontrar, por exemplo, André Luiz, trazendo para nós nos seus relatos, aqueles espíritos que eram obsessores, que não necessariamente estão vinculados à escravidão, mas eram obsessores, que foram as pessoas que foram assassinadas, que foram violadas ali nos seus direitos, seja lá como for, e que se tornaram obsessores e que foram, então, recrutados para essa nova fileira do bem, né, para essa nova fileira, né, do trabalho no bem. Então, a gente lembra, né, André Luiz comenta nos livros que a gente leu, que aquele que era um obsessor, de repente ele foi chamado para fazer esse trabalho no bem e ele aceitava. Apesar de manter ainda, né, aquele sentimento primitivo, aquele sentimento de agressividade, de rebeldia que ele ainda trazia. E não tinha nada a ver com escravidão. Era uma pessoa comum, numa cidade comum, mas que tinha sofrido e se tornou aquele obsessor em busca de vingança. Né? Até hoje temos o trabalho escravo dissimulado, infelizmente, né? Isso é real. Eu reconheço, infelizmente, e me revolto. Né? Então é parte ainda desse processo de evolução. Né? Mas a gente vai lembrar sempre, né, que o escândalo é necessário, né, mas é daquele que provoca, né, é daquele por quem vem o escândalo. Então muitos espíritos acabam vivendo essas experiências, mas a gente vai ter que se lembrar sempre que, embora nós tenhamos uma injustiça social, nós temos uma justiça divina. E cada indivíduo vivencia determinadas experiências de acordo com suas necessidades, o que é algo que a gente não compreende. Porque a gente simplesmente vai dizer assim, eu não admito, eu não aceito que aquela pessoa esteja vivendo aquilo porque o passado dela fez tal coisa. Só que, na verdade, nós temos ali uma história, cada indivíduo tem a sua própria história. E a vida, a própria vida, naturalmente, a gente vai chamar de vida, no sentido das leis divinas, sempre vão nos conduzir de acordo com as necessidades que nós temos. Então, se nós estamos vivendo experiências dolorosas, essas dores nos são necessárias ainda, mesmo que nós ainda não compreendamos. Por isso que a lei de causa e efeito que nós estudamos aqui na doutrina parece ser tão simples, não porque Deus é perfeito e coisa e tal, até nós vermos uma violência que acontece na nossa sociedade. Uma criança que é inocente, uma pessoa que é inocente, sofre uma violência que a gente fica simplesmente inconformado com isso. Qual é a história dela? Então a gente estuda a lei de causa e efeito na teoria, mas na prática nós não temos a compreensão de como ela funciona. Exatamente porque isso nos gera ainda essa indignação toda. Mas nós ficamos indignados com a circunstância. Mas o que o espírito vivenciou na sua história para o conduzir até aquele momento? Então não dá para estudar a lei de causa e efeito pela nossa perspectiva terrena, pela nossa perspectiva humana. É importante que nós nos elevemos e conheçamos a aplicação dessas leis, conhecendo, né, quem são os agentes, os protagonistas dessas histórias. Por isso que vem a grande confiança, né? Confie que Deus é bom, que Deus é justo, que a sua justiça é perfeita. Aquilo que nós não compreendemos hoje, entreguemos para Deus porque sabemos que ali a coisa funciona do jeito que tem que funcionar. Por mais indignado que nós fiquemos, porque hoje nós vemos somente uma face da história. Nós não vemos o início, aquilo que originou toda essa trajetória. Né? A Angelina colocou, né, quando cheguei à doutrina, né, família católica, do sincretismo, convidaram para ajudar a família que queria me ajudar. Levaram eles, né, quando iniciaram o ritual, um espírito amigo chegou e falou, vocês não vão conseguir, ela precisa de orientação de um centro para aprender a ajudar. Né? Olha que interessante, né? Então já começa a sair da fase dos rituais, das práticas, né, que são feitas para mostrar que realmente é a educação do espírito que vai promover realmente essa transformação.
e não as práticas que nós consideramos tão importantes, mas que na verdade são práticas superficiais, né? Porque o que tem que ser trabalhado é o indivíduo, é o espírito, e não simplesmente aquilo que vai provocar nele uma transformação exterior, né? O Braz lembrou, né, se quiser ver as leis de causa e efeito, basta vermos os históricos de alguns apóstolos de Jesus, né? Então tem muita coisa para a gente poder aprender ainda, né? Então eu acho que quando nós pensamos, né, em leis aqui no nosso mundo, nós vamos encontrar aqueles que são advogados, promotores, juízes, desembargadores, até mesmo ministros, né, na área da justiça. Imaginemos no plano espiritual quem são aqueles espíritos que participam de planejamentos não apenas reencarnatórios de indivíduos, mas planejamentos de direção de uma sociedade na aplicação da lei de causa e efeito. No caso, por exemplo, né, o Brasil sendo conduzido por leis que vão nos levando para esse caminho do desenvolvimento, da evolução. Encontramos países que se envolvem, imagina uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quem eram aqueles espíritos que viram a necessidade desse grande tormento, desse grande flagelo para a humanidade que foi a guerra, mas que isso foi planejado no plano espiritual na aplicação da lei de causa e efeito, envolvendo aqueles que de alguma forma estavam ligados diretamente com aquele conflito, porque no passado também tinham o histórico que os levaram até ali. Aqueles que planejaram, por exemplo, né, a condução de todos aqueles espíritos que viveram a escravidão, porque essa escravidão era uma necessidade de transformação para eles. Então, da mesma forma que nós temos essa graduação aqui no nosso mundo das leis humanas, desde aquele advogado até aquele que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, imaginemos no plano espiritual aqueles que são os grandes juízes, entre aspas, né, que fazem planejamentos em função da aplicação da lei de causa e efeito de Deus, que é tão perfeita. Né, para nós isso acaba sendo até meio vertiginoso, né? Nós tivemos, inclusive, né, André Luiz participando, né, de um desses tribunais, digamos assim, no plano espiritual, em que ele via ali, né, pessoas que traziam suas causas e aqueles espíritos, na condição de juízes, faziam análise da situação. Chegamos a ver sobre isso, né, numa das dependências, né? André colocou, né, não sei vocês, mas para mim é muito difícil aceitar isso com compreensão plena, fico triste e ruminando. Porque nós não temos a visão completa, André, a gente só vê de uma forma parcial. E você não pode ter um entendimento completo somente vendo uma face daquela situação. A gente só vê aquilo que nos causa impacto, mas a gente não vê aquilo que gerou tudo. E sabendo que o espírito é imortal e que ele tem uma longa história, uma longa trajetória com experiências vividas, isso traz, né? A guerra para mim é sempre injustificável, sempre eu olho o lado da conversa, né? Sim. A mesma coisa a gente pensa, por exemplo, né, imaginar que aqueles milhões de judeus que foram sacrificados e perseguidos durante aquele período, qual foi a experiência que eles vivenciaram? O que justificaria aquilo? A gente vai dizer nada justifica isso. Mas quem são esses espíritos? E é aí que nós temos essa grande dificuldade de compreender a aplicação dessa lei de uma forma prática para todos nós, né? Avançando, vamos lá. Pois é, então, você vê assim, no caso, né, então tem até aquela história que eu já comentei com vocês, que quando o Papa Bento XVI foi visitar Auschwitz, lá na Polônia, ele teria dito, né, onde estava Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Então esse jornal relatou isso, né, onde estava Deus. Quer dizer, quem é o homem para perguntar onde estava Deus para fazer aquilo? Qual foi a causa, se nós não pensarmos na reencarnação, né, como sendo ali a chave de todos esses mistérios, e que é o que Kardec dizia, que a reencarnação é a chave para a gente compreender tudo aquilo que acontece na nossa vida. Só que não é tão simples assim compreender, porque a reencarnação é o processo que mostra para nós que o espírito tem várias histórias, né? Tem várias etapas na sua história. E muitas vezes aquele espírito equivocado no passado sofre no presente. Mas como é que a gente vai entender essa aplicação? Porque a gente tem uma visão muito limitada, não dá para a gente compreender, né? É realmente muito difícil.
O Braz lembrou, né, hoje, alguns santos de hoje eram fomentador de guerras no planeta Capela, né, e essa santidade, né, Braz, se deu exatamente pelo crescimento desse espírito, que no passado ele acabou vivendo ali os equívocos, provocando tanta dor, e foi exatamente o seu amadurecimento que trouxe para ele essa condição de santidade que ele reconhece agora, né, com que ele é reconhecido, na verdade, né. A Angelina colocou, né, Antônio Carlos, né, foi o obsessor que depois conseguiu ser doutrinado para ajudar e até hoje ajuda, né, então quer dizer, é verdade, né, Angelina, eu lembro que o Antônio Carlos, ele, acho que foi a Zíbia, né, que falou um pouco da história dele, e que no passado ele se tornou, né, ele era um espírito assim no passado, e que agora se tornou, né, esse trabalhador do plano espiritual. Então, enfim, então, quando se estuda a lei de causa e efeito, não tenhamos a pretensão de dizer apenas que aquilo que você erra é aquilo que você vive. Isso na teoria é muito fácil, mas na prática a história é outra. Né, quando vermos ali tantas e tantas injustiças provocadas pelo homem, na verdade nós temos uma justiça perfeita sendo ali, né, trabalhando, né, atuando naquele cenário com aquelas personagens, e que nós não conseguimos ver. E pelo fato de não conseguirmos ver, e é por isso, Andréa, que a gente pensa, né, que os espíritos, então, que são esses nossos protetores, que são esses nossos amigos espirituais, eles têm que ter muito estômago para acompanhar a história dos seus pupilos, dos seus protegidos. Porque aquilo que para nós é uma grande injustiça, ele está vendo a justiça sendo aplicada. E ele precisa ter, entre aspas, né, um coração muito quente, mas o sangue muito frio, para ver aquilo e ficar observando aquele espírito passar por aquela experiência. Então é muito estômago, é muita força, é muita maturidade que esses espíritos têm, né? Vamos lá. Então guardem, né, lei de causa e efeito, né, uma história inteira para a gente poder estudar. Assim como o advogado aqui no nosso mundo, né, faz um curso de 4, 5 anos e mais especializações para ser versado nas nossas leis humanas, imagina quanto tempo um espírito leva para poder aprender, para ser versado nas leis divinas. Não é fácil. Vamos lá, bom dia, Eden. Indo. E ela diz ainda para aqueles irmãos: a morte que nos libertou da escravidão física, que nos foi imposta pelas sociedades injustas, não nos faculta prosseguir na mesma condição em espírito. Alegram-se muitos companheiros nossos pelo carinho que lhes oferecem os beneficiários de sua ação amiga, chamando-os de caboclos, pai, mãe, preta ou preto velho. É muito agradável, no entanto discriminatório em relação aos nobres mentores da humanidade, a quem ninguém designa com essas formas de retenção e lembranças do passado. Aqui eu me lembro de uma passagem que Divaldo comenta numa das suas instruções, certamente inspirado por esse tipo de texto, já que foi ele que psicografou, né? Mas tendo esse grande ensinamento, ele tem uma palestra que ele diz assim, que sobre essa questão dos espíritos que se identificam como pretos velhos, pretas velhas, caboclos e índios em reuniões mediúnicas espíritas, que não se deve alimentar esse tipo de ilusão que eles ainda trazem. Porque quando você diz assim, porque você é um preto velho, você não diz você é um branco velho, não diz para o Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra, né, que é o nosso branco velho. Que na verdade isso é um rótulo que eles acabam tendo e aceitando, porque isso faz parte de uma cultura. Então o espírito até pode reconhecer, né, compreender a necessidade que os encarnados que usam essa expressão, entre aspas, carinhosa para tratar esses espíritos, mas os espíritos precisam amadurecer. Eles não devem se reconhecer dessa forma. Né? Assim como, por exemplo, vinha alguém dizer assim, olha, meu mestre, você é meu mestre. Ele pode até reconhecer, compreender a necessidade que aquela pessoa tem de ver, né, naquela pessoa que ele considera um mestre, aquele que é um professor, uma pessoa mais experiente, mas o mestre não deve adotar essa expressão de mestre porque ele não o é.
Isso, na verdade, é uma vaidade humana. Então esse é o detalhe importante que ela passa essa instrução para aqueles espíritos. E ele segue. Todos somos a soma das experiências adquiridas numa como noutra condição, em países diferentes e grupos sociais, nos quais estagiamos ao longo dos milênios que nos pesam sobre os ombros. Assim, constituímos um grupo de companheiros de jornada, e não mais escravos coagidos ao serviço, como supõem erradamente muitos clientes encarnados que buscam nossos recursos. Trabalhamos por amor ao próximo, e também a nós mesmos por necessidade evolutiva, e o fazemos espontaneamente por consciência do dever mais elevado. Há quem, na sua ignorância presunçosa, nos exija a presença e nos dê ordens expressas, atado à antiga dominação de Senhor, de que não se libertou, e por isso continua a ver-nos sob a sua implacável sujeição. É um erro que nos cumpre corrigir com bondade, porém com decisão, auxiliando-o a crescer para a igualdade, para a fraternidade e para a compreensão da verdade. Como não nos devemos envergonhar das nossas existências mais humildes e, portanto, mais proveitosas, delas não devemos nos orgulhar tão pouco. Toda transição é demorada. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Deste modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. Então, toda essa instrução que é passada, ela fala a esses espíritos que viveram essas experiências anteriormente e que continuam vivendo agora. Talvez por rebeldia, talvez por terem incorporado essa personalidade na última existência e mantém assim no plano espiritual, mas não apenas uma personalidade, mas mantém muitas vezes comportamentos, dependências psíquicas, necessidades de continuarem vivendo aquilo. E, na verdade, sendo espírito imortal, nós não somos cor, não somos nacionalidade, não somos ali resquício daquilo que nós vivemos. Então é essa liberdade. Então, provavelmente aqui ela não traz clareza para nós, né, mas esse deve ser um trabalho comum para ela e para esses trabalhadores dessa instituição fazerem essas palestras rotineiras. Da mesma forma que provavelmente acontece em muitas colônias espirituais, muitos postos de socorro, em que se juntam esses mentores e falam a esses espíritos para mostrar exatamente, olha, você não é o Zé da Silva, você não é o João que viveu lá, você não é o fulano que teve essa experiência na Terra, agora você é um espírito. Então se liberte dessa personalidade, porque essa personalidade não traz apenas a aparência e a identidade, traz também as lembranças de tudo aquilo que foi vivido. Aquele que foi doente, aquele que foi um dependente químico, aquele que viveu na pobreza, aquele que viveu na violência, desincorpore essa personagem e incorpore a sua real natureza espiritual. Então, da mesma forma que acontece com esses que viveram escravidão, esses que viveram muitas vezes até uma condição selvagem, com violência, violência praticada, violência sofrida, passem a adotar a condição do espírito. E ela fala, isso é difícil, pelos milênios que nós vivemos assim, mas assumir a identidade real de cada um de nós como espíritos que somos e trabalhar pelo nosso crescimento só será possível se nós nos libertarmos da nossa personalidade terrena. Principalmente se essa personalidade gera em nós tanta dor, tanto sofrimento. Andréa colocou, né, infelizmente, creio que no plano espiritual levaria um bom tempo, ainda sendo Andréa, né, ser espírito, só porque morreu, acho difícil. Mas o problema não é manter a nossa identidade, Andréa. O problema é nós mantermos, né, o nosso pensamento fixado nas nossas imperfeições. Nós estaremos lá no plano espiritual, continuaremos sendo as mesmas pessoas que somos hoje, mas por uma questão de reconhecimento. Mas o nosso pensamento tem que ser liberto. É isso que nós vemos, por exemplo, de pessoas que desencarnam e procuram, por exemplo, aqueles que eram os seus afetos, mas não no sentido afetivo, mas no sentido de posse. Porque você é minha esposa,
você é meu marido, eu mando em você, lá no mundo espiritual. Porque ele leva a personalidade de João, de José, de Maria, mas leva também todos os comportamentos imperfeitos que trazia aqui no mundo físico. Então a questão não é a identidade, é o comportamento, é a conduta que nós ainda levamos. E é disso que nós temos que nos libertar. Preconceitos, né? Eu sou uma pessoa muito rica, e eu desencarno no plano espiritual e chego para você, Andréia, eu mando em você porque eu tenho mais poder. Essa personalidade é que traz para nós ainda essas dificuldades. E isso é tão comum, é tão natural, porque até o espírito desincorporar a personalidade terrena e assumir a sua realidade espiritual, isso é um processo extremamente difícil. E todos nós passaremos por esse processo de sofrimento, por esse processo doloroso. Só que será mais doloroso quanto menos consciente nós estivermos da realidade espiritual. E é isso que nós vivemos agora, aqui no mundo físico. Nós passamos pela doutrina espírita para nos educar espiritualmente. Então isso mostra para nós, né, o quanto nós estamos já sendo auxiliados para quando chegarmos no plano espiritual, com a nossa mente já condicionada de que eu sou um espírito imortal, de que eu reencarnei essas diversas vezes para poder passar pelas experiências de crescimento, mas que agora no mundo espiritual eu sou um espírito. Nós estamos vivendo uma antecipação dessa fase mais dolorosa que a esmagadora maioria acaba vivenciando no plano espiritual, de ele só vai tomar consciência que é um espírito quando ele chegar do outro lado. Porque quando nós olhamos ali pelo mundo afora, abrimos as janelas de nossas casas e vemos as pessoas transitando na rua, elas transitam sem qualquer consciência do que elas estão fazendo. E ao chegarem no plano espiritual, elas vão continuar sendo as mesmas pessoas que elas eram aqui. Nós teremos dificuldade de nos libertarmos, mas a nossa mente já vai estar preparada para aceitar essa realidade. E não é você aceitar a morte, é você aceitar que você não era aquela pessoa que você vivia. Que aquela experiência fazia parte de um longo curso. Isso para nós é importante. Angelino colocou, né, admiro o sincretismo, mas o meu lugar é uma instituição espírita, né, estudando e trabalhando. Né? Cada um no seu tempo, né, Angelina? Cada um tem ali, né, o ambiente mais propício de acordo com as suas condições evolutivas. E isso é importante para nós. Então acreditemos, meus amigos, nós estamos num caminho muito proveitoso, antecipando tudo aquilo que o mundo espiritual tem para nos oferecer e nos auxiliando também a, desde já, vivermos aqui com dignidade, com equilíbrio, com consciência sobre isso tudo que nos envolve agora. Eu não sou rico, eu não sou pobre, não sou bonito, não sou feio, não sou isso, não sou aquilo. Eu sou simplesmente um espírito vivendo experiências. Essa é a realidade que nós temos que compreender. Agora, se nós levarmos essa ilusão que o mundo nos oferece para o mundo espiritual, nós teremos mais trabalho para poder ter essa liberdade, alcançar essa desejada libertação. Finalizando aqui nosso trabalho, vamos acelerar, meus amigos? Tá certo, né? Nós estamos no ótimo caminho, não depreciemos esse caminho que nós temos hoje de sermos espíritas, de nos dedicarmos a esse trabalho, de desenvolvermos esses nossos valores, de termos essa consciência dessa realidade. Não desvalorizemos isso, porque isso para nós é uma conquista enorme. Nós nem fazemos ideia disso ainda. Só veremos quando isso for realmente colocado em prática. Antes de concluirmos a nossa reunião, diz aqui a dona Emereciana, apresentamos o irmão Miranda, que nos visita por primeira vez e a quem pedimos proferir a oração de encerramento. Colhido pelo inesperado, suptei a emoção que me assaltou e atendi à gentil solicitação com os fracos recursos de que dispunha no momento. A seguir, os cooperadores da casa ocorreram pedindo à irmã Emereciana orientações particulares para os seus compromissos e outras diretrizes para a manutenção das tarefas ali. Um instantinho. Tá. Então, pessoal, vai começar aqui agora então uma outra fase aqui
dessa reunião, eu não vou nem começar agora, né, porque a gente já está aqui no finalzinho, se eu começar vai ficar parado. E aqui é o ponto ideal para a gente dar uma interrompida, então, aqui no nosso trabalho. Porque o irmão Felino, né, o amigo Felinto, que estava ali presente, né, então, só para a gente poder dar um gostinho aqui da introdução, e diz assim para nós: o amigo Felinto permaneceu conosco em palestra edificante, em conversa, né, edificante nesse caso. O mentor informou-me que ele supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca aplicada em favor das que eram vítimas das práticas fetichistas que para ali acorriam, rogando que fossem desmanchados os trabalhos da magia negra. Era a oportunidade de endereçar-lhe algumas questões, e Dr. Bezerra, ao apresentá-lo a mim, favorecia-me com o ensejo. Então aqui depois começa essa conversa a respeito dessas magias, desses trabalhos, o que exatamente como isso deve ser cumprido exatamente na visão espiritual. Quais são essas energias que são mobilizadas nesse sentido de uma magia branca, de uma magia negra, desmanchar trabalhos, o que exatamente significa isso na visão real, concreta do plano espiritual. Então, esse vai ser